Todos, estou continuando o nosso estudo sobre orientação a objeto. Hoje nós veremos o conceito de encapsulamento, tá? Encapsulamento é a técnica que faz com que os detalhes internos do funcionamento dos métodos de uma classe permaneçam ocultos para os objetos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um método lá numa classe gerar pedido, certo? Aí eu vou instanciar o pedido. Não interessa para mim como é que a classe ela implementa esse gerar pedido. O que interessa é que eu tenho que fornecer alguns dados, que é, por exemplo, o aluno, o produto, a forma de pagamento. Interessa que eu vou fornecer, por exemplo, esses dados, e a partir desses dados eu vou gerar um pedido, certo? A maneira como é implementado esse método na classe, para mim não importa, tá? Por conta dessa técnica, o conhecimento a respeito da implementação interna da classe é desnecessário do ponto de vista do objeto, uma vez que isso passa a ser responsabilidade dos métodos internos da classe. Entenderam como funciona? Então, eu vou acessar um método, né? Por exemplo, eu tenho a classe pedido, e aí eu estou gerando um objeto, aí, por exemplo, aí, pedido X, certo? Né? Então, ou pedido Y, certo? Ao tentar gerar um pedido, eu vou chamar o método gerar pedido da classe pedido. A maneira como é acionada essa classe, como é implementada, para mim não interessa. O que interessa é que eu tenho que fornecer os dados e só. E a partir disso, o pedido vai ser gerado. Como vai ser gerado, para mim não interessa. Um outro exemplo aqui, ó. Atualizar os dados do produto ao realizar uma entrada. Neste caso, poderá atualizar o saldo, o preço de custo e o preço de venda. Então, por exemplo, vamos supor que eu dou uma entrada, vou fazer entrada de produto, certo? Eu vou gerar uma entrada. Agora, não interessa para mim como é feito essa entrada. Interessa que eu tenho que fornecer esses dados e a partir disso ser dado uma entrada. E tem um outro porém. Além de gerar uma entrada, eu vou ter que atualizar o saldo do produto. Então, olha só, então eu vou chamar o método de uma outra classe, certo? Interessa para mim como funciona o método dessa classe? Não interessa. Eu preciso apenas fornecer os dados necessários e a partir disso a classe ela vai ser responsável por executar esse método. Olha, vamos pegar esse exemplo aqui desse DFD que nós fizemos aqui. Deixa eu ver se eu acho um outro DFD aqui, né? Aqui são as videoaulas, disciplinas, APS1. Deixa eu ver se eu tenho aqui aquele DFD que nós desenvolvemos. Aqui, ó, DFD lançar venda, por exemplo. Né? Esse é um DFD que nós fizemos, né, no ano passado, onde eu tenho um aluno. Olha só, eu vou gerar um pedido. Né? Eu vou processar o pedido, olha só. Eu vou enviar para esse DFD, para esse processar pedido, o aluno, o produto e a forma de pagamento. Eu processo o pedido e devolvo a fatura. Mas aqui, por exemplo, se eu estou processando o pedido, se eu estou criando um pedido, eu tenho que dar baixa no estoque. Aqui não está representado. Mas eu posso representar aqui também. Olha aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Tá vendo? Ó? Além de processar o pedido, eu vou dar baixa no estoque. Interessa para mim como o pedido é processado? Não interessa. Interessa que eu tenho que pegar alguns dados e a maneira como é processado esses dados aqui, inclusive como é feito para dar baixa no estoque, também não interessa. Interessa que eu vou fornecer as informações e ao fornecer as informações, todo o processo vai estar sendo realizado, sem que um objeto, o aluno, por exemplo, ou um objeto saiba como é que funciona. Ele tem o quê? Que fornecer apenas os dados necessários. Tá? Lembrando que esse aqui, gente, atualizar estoque, é uma outra classe, né? Que é a classe produto. Né? Então aqui, além de eu estar trabalhando, por exemplo, poder trabalhar com a classe pedido, eu posso trabalhar também com a classe aluno, com a classe produto. Olha só, então eu teria uma comunicação entre objetos. Lembrando que essa não é o diagrama que nós iremos utilizar. Estou apenas
mostrando para vocês, explicando como é que funciona. Tá? Então lembrando, eu vou gerar um pedido, certo? A maneira como eu gero esse pedido não interessa, certo? Apenas eu vou fornecer os dados necessários. E ao gerar esse pedido, eu vou atualizar também o estoque do produto, certo? Interessa para mim como é a implementação do método atualizar o estoque do produto? Não interessa como é que funciona. O que interessa é que eu preciso fornecer algumas informações e a partir disso, a própria classe, o próprio método da classe vai ser responsável por atualizar o estoque. Os detalhes de como é implementado esse método não me interessa. Beleza, pessoal? Tá? E aí, por último, né, nós temos aí o polimorfismo. Né? O polimorfismo seria a questão de várias formas, né? Lembra lá do Morpheus do X-Men. É quase igual aquilo lá mesmo. Então, consiste, por exemplo, em ter a mesma tarefa para várias formas de executá-la. Por exemplo, ajustar a data de um relógio, sendo que um é digital e outro é analógico. É a mesma tarefa, mas para... Opa, tem coisa errada aqui, mas mesma tarefa. Deixa eu arrumar aqui. Vou arrumar aqui já, tá, pessoal? Vou fazer uma errata aqui, eu não gosto, tá erradinho. Eu vou arrumar aqui. Bom, pessoal, continuando. Então, por exemplo, aqui. Ajustar a hora de um relógio, sendo que é digital e a outra é analógico. Ou seja, é a mesma tarefa, certo? Depois eu vou fazer uma errata aqui, tá? É a mesma tarefa. O que muda é a forma como é executada. Por exemplo, eu vou ajustar a data e a hora de um relógio, só que um relógio é digital e um outro é analógico. Então, a maneira como eu trabalho com esses objetos, que um é analógico e o outro digital, são distintas. Mas a função ajustar a hora é a mesma. Só que a maneira como eu vou trabalhar é diferente. Por isso que é polimorfismo. Certo? Aqui eu tenho um exemplo. Tem um relógio. Ajusta a hora. Esse aqui é um método que é responsável por ajustar a hora. Olha só, o mesmo método ajusta a hora em analógico, só que ajusta a hora em digital. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aí duas classes, a classe aluno e uma classe professor. Atualizar dados. Eu vou atualizar os dados tanto do aluno como do professor. Ou seja, são dados diferentes. Né? A maneira como eu atualizo dados, tanto em professor como em aluno, são diferentes, porque o mesmo possui atributos diferentes, tanto o professor como o aluno. Né? Por exemplo, o aluno ele participa de um curso, né? E o professor leciona um curso. Então são coisas diferentes. Ok? Então, é isso que é polimorfismo. Mas o método em si é o quê? É atualizar dados. Vai ser atualizar dados. Atualizar dados para aluno e atualizar dados para professor. Mas a maneira como é trabalhado esse método é diferente. Mas é o mesmo método. Beleza? Isso, então, é polimorfismo. Aqui são as referências, né, que vocês podem utilizar para fazer alguma pesquisa. Esses livros tem na biblioteca, eu não sei se tem na versão online, mas se vocês quiserem, vocês podem baixar, tá? Beleza, pessoal? Por hoje é só. E aí, dúvidas no nosso atendimento simples, tá? Tenha boa noite. Vai ficar muito grande essa aula, hein?